aprimorando as visualizações. Aqui é mais para dar um guideline de como a gente pode melhorar nossas apreciações de tabela. No primeiro, podemos visualizar uma tabela com linhas horizontais e verticais na mesma cor. É o tipo de tabela que dificulta a comparação de valores, né? Assim, quando a gente explode a quantidade de valores, dá uma certa dificuldade para a pessoa saber se está na mesma linha ou não, enfim. E aí a gente pode melhorar essa visualização com o segundo gráfico aqui, onde a gente apresenta as linhas mais claras e fica mais fácil do leitor comparar os valores entre linhas, né? Geralmente esse tipo de tabela a gente quer comparar valores que estão nas mesmas linhas. E na terceira, quando o gráfico, quer dizer, quando a tabela tem muitos valores, a gente tem outro guideline, outro direcionamento, que é utilizar esse destaque nas linhas, né? Esse destaque com esse cinza mais clarinho, intercalando com o branco. Outro exemplo de não fazer, né? Em gráficos, agora em gráficos de barras, né? Para você evitar planos de fundo, sombras e linhas de grid, ou utilize eles com uma cor cinza bem suave, né? Sempre adicione os rótulos, né, dos eixos no gráfico. Evite colocar background no gráfico, porque às vezes esse background não vai ter o contraste, né? Ou seja, a cor aqui do background do primeiro está quase igual ao número 6, né? A cor utilizada aqui no último valor do eixo Y. Dificulta a percepção do leitor. Adicione os marcadores adequados, né, dos intervalos nos eixos e apresente os valores das barras, quando for difícil de lê-los. Quando é importante, né, você saber exatamente qual é o valor, é sempre interessante você colocar qual é o valor aqui do gráfico de barra, né, de cada barra. Aí outro exemplo aqui é no gráfico de linhas, né? Planos de fundo, sombras, linhas e grid. É o mesmo direcionamento, né, de diminuir o uso de grid no gráfico de linhas. Um exemplo, né, é nesse primeiro aqui, onde a grid está bastante densa aqui, né, o grid desse gráfico. E aí isso a gente consegue ver que está um pouco ruim de dar a percepção aqui para o leitor. E aí a gente diminuindo, a gente percebe que vai melhorando e tal. Aí vai aquela história, né, de qual é a mensagem que você quer passar. Se você quer dar só a noção de, tá decaindo, né, o valor que mais ou menos está, beleza, está excelente aqui esse gráfico. E aí mais para frente a gente vai ver que se a gente quer passar uma mensagem mais de análise, é sempre bom a gente colocar no gráfico de linha qual é o valor que pertence àquele determinado ponto, né, aquele determinado momento do gráfico. Aí outro exemplo aqui, né, nunca use o 3D. A única exceção é se você está plotando um valor na terceira dimensão, né? Mas ainda assim é ruim. A gente vai ver mais a seguir. Porque o 3D ele dificulta um pouco a interpretação. Como a gente já viu no gráfico passado, sim, esse 3D não está atribuindo em nada, nenhuma informação, ele está sendo só um atributo. Então evite colocar informações, né? Quer dizer, performarias que não vão trazer nenhuma informação ao gráfico, né? Só mais uma distração para o leitor, né? Seja direto ao ponto, mostre no 2D e destaque aquilo que você quer destacar no gráfico. Que é um exemplo de um gráfico de barras, né? A gente quer que os gráficos em 3D, né? Enchemos de 3D aqui e fica difícil comparar as barras, né? E a gente pode, uma alternativa a isso, quando a gente tem muito dado nesse sentido, a gente pode fazer a utilização de gráfico de barras, né, agrupadas, e com o gráfico de linhas. E aí aquele tipo de gráfico que é duplo eixo, né? Nós temos aqui do lado esquerdo, né, os eixos relacionados aos gráficos de barras e do lado direito o eixo relacionado ao gráfico de linhas. Então, assim fica 2D e você consegue agrupar todas essas informações de uma maneira que o leitor consiga interpretar. Outro problema que a gente deve evitar é usar gráfico de barras com ícones, né? Isso pode dar uma distorção na área do comprimento. Vou dar um exemplo, né? Esse daqui foi tirado de um jornal, onde ele fez a comparação da pessoa, né? Tipo, quando você vai aumentar, você não está aumentando aqui só no eixo Y, né? Quando ele faz esse aumento, ele aumenta aqui também no eixo X, aí dá uma distorção na área do gráfico, né? Do ícone aqui que está representando o valor. Ele mostra até aqui que no eixo Y ele aumentou em 1.06 e já no eixo X ele aumentou em 4 vezes. É ruim a gente utilizar esse tipo de ícone, né? Utilizar ícones de maneira geral, porque pode causar
uma estranheza diária. Mas, assim, não quer dizer que todos os itens vão ser ruins, né? A gente já viu vários infográficos que esse tipo de ícone auxiliou e tal, melhorou a nossa percepção. É um exemplo aqui de como é que a gente poderia contornar aqui. A gente poderia colocar aqui o boost do ser humano, né? Mas aí você está crescendo aqui só no eixo Y, nesse caso. É uma forma da gente contornar esse problema. Aí outro exemplo aqui de gráfico que foi utilizado no jornal. É um gráfico de barras aqui nesse monstro, né? A gente percebe que chama bastante atenção. Vai ser bem icônico mesmo, as pessoas vão se lembrar desse gráfico, mas a informação em si tá horrível para interpretar, né? Você percebe que o eixo X não tá reto, né? Tá distorcido, tá inclinado. As áreas também aqui das barras também estão distorcidas. Enfim, é horrível para você interpretar. E aqui é mais para te dar, aqui, com certeza a intenção da pessoa que fez esse gráfico foi para dar impressão de que o último valor aqui é extremamente maior do que o primeiro. E ele causa isso porque não tá justo, né? Tá distorcido, cara, tá horrível aqui. É um exemplo do que não usar. E aí que a gente mostra nesse gráfico à direita os mesmos dados apresentados aqui nesse gráfico desse monte. Então, mais um exemplo de por que não usar, né? Isso aqui eu acho que foi relacionado às despesas de campanha, que ele quer mostrar aqui que no último ano, né, no último ano de 82 foi a maior, né? E aí tu percebe esse monstro, o rabo aqui do monstro, né, com um cifrão, saca? Esse gráfico aqui é um gráfico clássico aqui dos livros. Ele é bem atrativo, né? Ele chama muita atenção. A pessoa fica hipnotizada aqui, mas a informação é muito distorcida, cara. Entre o ano de 82 e 80, dá uma impressão de que o ano de 82, assim, cara, cresceu muito em relação ao ano de 80. E aí, quando tu olha aqui no gráfico da direita, ó, 250 e 300. Isso é muito utilizado nas campanhas, a gente sabe, né?